Conversar com o Dr. Frederico Prado. Bom, a gente agora há pouco estava falando a respeito de um caso que aconteceu aqui dentro de Teresina, que foi relacionado a uma cirurgia de endometriose. E as informações que foram relatadas é que poucos dias depois da cirurgia, a pessoa teria voltado para o hospital e estaria com AVC. O que acontece? A gente quer, de uma certa forma, deixar tudo muito bem explicado. Cada especialista vai falar sobre o assunto e vai falar da forma como realmente tem que ser falada, sobre a sua especialidade. E uma das coisas que a gente percebeu também é que as pessoas elas estão confundindo as coisas, né? Às vezes você tem um problema e aí você quer que o seu problema seja igual ao do outro, e não é. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Antes da gente sair divulgando, antes de você sair falando, foi por isso, foi por aquilo. A gente tem que conversar com os especialistas para daí, então, eles tirarem as dúvidas, né? Mas foi a cirurgia. Não, foi o problema de endometriose. Não, provavelmente ela só teve o AVC porque estava com endometriose. A gente tem que tirar essas dúvidas. E aí a gente vai falar sobre o AVC, na verdade o acidente vascular cerebral, que tem que ser conversado, porque parece, doutor, que as pessoas preferem mais pesquisar na internet do que realmente procurar um especialista. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Vanusa, tudo bem? Bom dia, telespectador. Prazer estar aqui mais uma vez, né? Podendo esclarecer, tirar essas dúvidas, que é muito importante mesmo. Doutor, quando a gente traz vocês aqui para o programa, a gente sempre vem com histórias que são contadas, ou pautas que são pedidas, ou a gente faz as pesquisas e daí então a gente acha interessante trazer para o programa. E é óbvio que convivendo no dia a dia, no bate-papo do dia a dia, a gente vai colhendo informações e aí criam dúvidas. E através das nossas dúvidas, existem outras dúvidas, né? De outras pessoas. E é bom a gente falar. Vamos primeiro falar sobre esse caso. Sim. Se existe ligação de endometriose com AVC. Bom, essa relação direta de endometriose como sendo um fator de risco para AVC, ela não é forte, não existe essa relação. Né? Até porque, muito provavelmente, a endometriose dessa paciente em questão, né, e a endometriose como toda, ela não aparece de uma hora para outra. Ela já tem endometriose há vários anos, né? E depois da cirurgia, ela teve o AVC. Então, é mais provável que exista uma relação causal, não com a endometriose em si, mas talvez com o ato cirúrgico. Né? A imobilização que aconteceu após a cirurgia, os procedimentos foram realizados, então é uma probabilidade maior do que a endometriose em si. E isso tudo sendo muito bem averiguado, né? Sim. Porque a gente sabe que cada pessoa tem uma reação diferente da outra na hora das próprias cirurgias, né, doutor? Sim, sem dúvida alguma. Existem fatores de risco associados a cada pessoa, né? Cada indivíduo ele tem fatores relacionados a si próprio, que aumenta o risco de ter doenças da coagulação, por exemplo. Trata-se de uma paciente jovem, não se espera que paciente jovem tenha AVC. O AVC, a gente vai falar talvez mais um pouco na frente, é uma doença do paciente idoso, acima de 60 anos. Mas em pacientes mais jovens a gente pode apresentar também AVC. E em alguns dos casos tem relação com doenças da coagulação sanguínea, que muitas vezes o paciente nem sabe que tem. Então, quando aparece algum outro motivo, essa doença da coagulação, ela vem à tona. E aí pode vir com um caso catastrófico como esse. Mas é uma suposição, como você falou, tem que ser investigado. Tá bom. Doutor, vamos então para o nosso tema, que é o AVC, né? Como é que acontece esse acidente? Bom, vamos lá. O acidente vascular cerebral, que a gente utiliza o termo de AVC, né? Ele é o que antigamente se chamava de derrame. E o derrame, que hoje a gente utiliza o termo AVC, é o termo técnico, né? Ele indica que há uma falha na chegada do sangue a alguma região do cérebro. Então, aquela região do cérebro que não recebe mais sangue, ela vai morrer, porque o sangue é quem leva os nutrientes. E existem dois mecanismos pelos quais o sangue não chega. Ou aquela artéria que vai levar o sangue, ela se obstrui, que a gente tem um AVC isquêmico, ou ela rompe, que a gente tem um AVC hemorrágico. De longe, 80% dos casos, né, a grande maioria dos AVCs são isquêmicos. Né? Então, a grande maioria é AVC isquêmico.
Doutora, a gente trouxe aqui duas imagens que a gente pode mostrar para quem está em casa. Nós estamos aqui com AVC isquêmico e eu queria que o senhor pudesse explicar mais ou menos aqui para a gente o que o senhor acabou de falar. Pronto, exatamente isso. Foi o que eu acabei de falar, né? O AVC isquêmico ocorre uma obstrução da artéria por um coágulo e o sangue que vai passar lá, ele não consegue mais progredir. E aí a área que ele iria levar o sangue vai entrar em sofrimento. No AVC hemorrágico, o que acontece é um extravasamento do sangue da artéria. A artéria rompe. Se a gente considerar e comparar isso aí com uma mangueira, onde o jato de água tem que chegar ao final para poder aguar a planta, se você tiver um acotovelamento, dobrar ou alguém pisar em cima da mangueira, a água não vai chegar ao final. Sim. É como se fosse um AVC isquêmico. Se por outro lado alguém pegar a mangueira e fizer um corte, a água ela vai sair pelo corte, não vai chegar ao final. Em os dois casos, a água não vai chegar ao local de destino, que seria aguar a planta. É a mesma coisa que acontece no AVC. O sangue ele não vai chegar à área que deveria chegar. Como não chega lá, esse tecido neuronal ele vai entrar em falência, ele vai morrer. E aí a gente tem os sintomas, que aí são variáveis de acordo com o local do cérebro que vai ser acometido. Pronto. Nesse caso do AVC isquêmico, doutor, tem como a pessoa investigar antes ou durante e perceber algo para não chegar a um AVC hemorrágico? Na verdade, a causa do AVC isquêmico e hemorrágico, elas são diferentes. Sim. Né? O AVC isquêmico, ele não vira hemorrágico. A pessoa, ou ela tem um AVC isquêmico, ou ela tem um AVC hemorrágico. Em alguns casos, o AVC isquêmico pode sofrer uma transformação hemorrágica. Mas o fato é que, tanto o AVC isquêmico quanto o AVC hemorrágico, eles vão gerar os sintomas neurológicos que caracterizam o AVC. Então, tanto faz um ou outro, é muito grave e vai gerar sequelas e lesões muito importantes no paciente. Tá? E tem como a gente fazer exames anterior a estas situações? Saber se a pessoa tem uma predisposição, risco maior, né? O AVC ele não dá sintomas, ele não dá sinais, né? Quando ele apresenta sintomas ou sinais, é porque ele já está acontecendo. E o AVC ele é uma manifestação aguda. Quando o paciente tem alguma alteração neurológica que iniciou de uma hora para outra, eu tenho que pensar em AVC. O que seriam essas alterações neurológicas? Alteração de força, alteração de sensibilidade, dormência, alteração na voz, aquela voz arrastada, alterações na visão, o campo de visão começa a ficar escurecido. Então, se isso aparece de uma hora para outra, eu tenho que pensar em AVC. Então, quando o sinal e o sintoma ele já aparecem, então é porque a gente já está no curso de um AVC. Não existem sinais anteriores. O que a gente tem são os fatores de risco. O que se sabe é que os pacientes que têm fatores de risco relacionados a AVC, eles têm uma probabilidade muito mais alta de desenvolver um AVC. Então, se a gente controlar esses fatores de risco, a gente reduz bastante o risco desse AVC acontecer. E isso é um ponto fundamental. Então, a gente já começa logo alertando as pessoas que estão em casa, porque a gente fala, mas é sempre importante a gente falar mais, levar mais informação. Quem está assistindo o nosso programa sabe e provavelmente tenha conhecimento. Cigarro, nem pensar, né? Nem pensar. A gente tem aí 10 fatores de riscos que são modificáveis. Sim. Eu posso mexer neles e posso diminuir o risco do paciente ter um AVC. A grande questão da conscientização do AVC é que de cada 4 pessoas, estima-se que uma vai ter AVC na vida. Então, o que se trabalha na conscientização do AVC é que essa uma não seja você. E como não vai ser você? Fazendo um controle adequado dos fatores de risco. O tabagismo, por si só, isoladamente, ele aumenta em 2 vezes o risco de você ter um AVC. Sim. Então, se você evita o tabagismo, se você larga, que é a recomendação que a gente tem que dar a todas as pessoas, na verdade, hoje não se entende mais por que as pessoas fumam, porque faz mal para tudo. Aumenta o risco de câncer, aumenta o risco de doenças gerais como um todo, aumenta o risco de AVC, infarto. Então, o tabagismo ele tem que ser desencorajado sempre, né? É uma causa. De longe, a causa mais comum relacionada com AVC é a pressão alta. Uma pessoa com pressão alta que não trata, que não controla a pressão de forma adequada, ela tem 4 vezes mais risco de desenvolver AVC do que uma pessoa que tem a pressão normal. Então é fundamental que a pessoa faça seu acompanhamento cardiológico, que a pessoa leve a sério o tratamento da hipertensão, utilize as medicações de forma correta. Isso tem que ser feito, porque isso reduz. E isso é que é importante, você reduzir o risco do AVC, você vai fazer com que aquela pessoa consiga ter uma vida, né, por mais tempo sem esse risco. Falando do colesterol alto, o que falar do colesterol alto relacionado ao AVC?
é outro fator de risco extremamente relacionado com AVC. Quem tem colesterol alto, não tratável, tem um risco aumentado de ter AVC de cerca de 1,5 vezes em relação a quem não tem. Né? Por que eu estou falando isso, doutor? Porque a gente tem visto alguns jovens, é uma doença para pessoas com 60 ou mais idade, se caso não se cuidarem, né? Como deveria ser. Mas a gente tem visto e tem ouvido falar nos últimos tempos de muitos jovens tendo AVC. E isso tem sido um alerta. E a gente sabe que o alto colesterol, principalmente na infância, ele aparece, ele está aí na infância. E a gente percebe que esse alto colesterol vem muito através da própria alimentação, né? Sim, exato. É fantástico isso, Vanusa. A gente tem observado, né, e hoje tem, né, porque a gente era criança, por exemplo, ninguém fazia exame de colesterol em criança. E hoje já se observou que isso é fundamental, porque esse colesterol alto, a longo prazo, ele é danoso. Né? Então é importante que esse colesterol seja combatido o mais precoce possível. Né? E o colesterol ele entra dentro desses 10 fatores de risco modificáveis, que quando associados, aumenta o risco em muito de AVC. Né? E isso que a gente tem visto é pacientes com 40 anos, pessoas com 40, 45, que são cheios desses fatores de risco. E quais são? Vamos lá. Tabagismo, a gente já citou, hipertensão, que é o mais importante, diabetes ou alterações de resistência à insulina, colesterol elevado, obesidade, sedentarismo, é um fator extremamente importante, alimentação inadequada é outro fator extremamente importante, excesso de álcool, que é um fator que as pessoas às vezes não levam em consideração, mas é um fator bastante ligado também a AVC, quando aquela pessoa toma, bebe, tem aquela ingestão de álcool diária, porque ela também aumenta a pressão, tá? E tem outras condições como a fibrilação atrial, que é uma doença cardíaca que pode ser tratável, que pode ser tratada. Então, esses fatores de risco, eles são modificáveis. Eu tenho como combatê-los, eu tenho como revertê-los. Né? E quando eles são associados, num paciente idoso, o risco ele se torna muito exponencial. Mas em pacientes jovens, que têm esses fatores, o risco também acontece. E também pode aparecer o AVC em paciente jovem. Falando de trombose, que acontece muito mais em mulheres, né? As mulheres sofrem muito com trombose. O que falar dela ligado ao AVC? A trombose é uma causa de AVC, né? Ela causa tanto AVC, um infarto, que é essa obstrução que a gente mostrou ali, nas artérias, como ela causa também nas veias. Existe o AVC, que é uma obstrução da artéria, mas existe também uma obstrução das veias, que é a trombose venosa central, que também está relacionado com essa questão da trombose, que é mais comum em mulheres, tá? E existem alguns fatores de risco, né? O principal fator de risco associado é a obesidade e o tabagismo, mais uma vez, o fumo entra aí. O tabagismo, ele tem um fator de risco. Então, a gente costuma dizer que, assim, mulheres obesas que fumam, que usam anticoncepcionais, quando associados, eles aumentam o risco da mulher ter um evento trombótico, que aí pode ser tanto arterial quanto venoso. Doutor, nós estamos vendo aqui o AVC isquêmico, o AVC hemorrágico, e aí o que chama atenção, né? Nesse caso desta pessoa, parece que ela já está bem, né, Lorena? Já está em casa, né? Já está de alta, graças a Deus. A gente aproveita para mandar um abraço todo especial para ela, que a gente admira o trabalho dela também, que Deus cuide da tua saúde todos os dias. Amém. Assim, a gente não sabe qual foi o tipo de AVC que ela teve, pelo menos eu não me informei relacionado a esse assunto. Mas qual é o que se torna fatal, o que é perigoso verdadeiramente ao ponto da pessoa vir a óbito? Todo AVC ele é extremamente perigoso. Sim. Né? Todo AVC ele tem um risco aumentado de você evoluir com óbito. O que a gente sabe é que o AVC hemorrágico ele tende a ser mais grave. Ele é menos comum, mas quando ele aparece, a chance do paciente evoluir a óbito nos próximos meses é de 50%. Então, metade tende a evoluir a óbito, porque ele tende a ser mais grave. Ambos vêm com sequelas? Ambos vêm com alterações neurológicas que podem deixar sequelas. Que podem, não Podem quer dizer deixar. que venha não deixar. quer dizer que venha deixar. E aí entra a questão que é fundamental, Vanusa. São dois pontos que são fundamentais na conscientização do AVC. Uma é a identificação dos fatores de risco e o tratamento e a correção desses fatores de risco, evitar que tenha um AVC. E o outro é que, tendo AVC, o reconhecimento tem que ser o mais rápido possível, porque existe tratamento para AVC isquêmico hoje. Agora, doutor, a gente não pode deixar de falar sobre esse assunto porque tem chamado bastante atenção. O que a gente tem percebido? Que nos últimos tempos, muitos problemas relacionados ao sangue.
né? Principalmente os AVCs, problemas de trombose. E as pessoas, elas fazem aquelas perguntas: meu Deus, será que tem a ver com a vacina? Será que tem a ver com o Covid? E a gente acaba, de uma certa forma, ficando, que eu acredito que seja uma pergunta diária, até para vocês que são especialistas, que são médicos, porque tudo é muito novo, né, doutor? Tudo muito novo. Mas, assim, essa ligação, muitas vezes, do sangue, porque a gente sabe que vários problemas que têm acontecido, todos estão muito ligados à parte sanguínea, né? Sim. Quando o AVC começou, né, desculpa, quando o Covid começou, né, começou os casos de Covid, a gente começou a observar alguns casos de AVCs em pacientes jovens que não tinham esses fatores de risco, né? Sim. Então começou a se associar de que o Covid teria um evento, uma ação relacionada com risco aumentado de ter AVC. E realmente isso se comprovou ao longo do tempo, né? O Covid, ele tem um aumento nas taxas de coagulação, ela altera as taxas de coagulação e isso acaba aumentando o risco do paciente ter um AVC. Então isso realmente acontece e tem essa relação, né? Graças a Deus a gente tem evoluído, né, com a questão das mutações do Covid cada vez mais brandas, né? E isso tem gerado cada vez menos sintomas graves como o AVC. Mas acaba sendo realmente uma questão bem forte, bem importante, que é considerada, ser pontuada. E é um fator de risco que, embora tenha relação, é muito raro, né? A gente não pode considerar isso como uma coisa Sim, claro. Comum, né? E sendo uma coisa rara, então não é porque eu tenho Covid, porque eu tenho infecção pelo Covid, que eu vou ficar preocupado que eu vou ter AVC, claro. né? O objetivo aqui também é tirar esse medo, né? Não tem, é uma doença extremamente rara, ela pode causar, mas ela causa numa quantidade extremamente inferior e rara de pessoas. As pessoas, né? já podem ter pode ser hereditário também, pessoas da família podem ter sofrido, é interessante investigar também os familiares passados? Existem algumas condições que a gente acaba fazendo essa investigação. De colesterol, acredito que tenha um pouco, porque eu acredito, no sentido dos meus filhos, mais precisamente no mais velho, que a família do pai, pelo menos o pai, tinha de uma certa forma um problema com a questão do alto colesterol. E ele ainda pequeno eu descobri o alto colesterol, ele ainda na infância. O que eu fiz? Que me foi orientado ele ainda pequeno. Não só na alimentação, mas principalmente no esporte. Levá-lo para o esporte. Eu levei ele para o futebol e foi verdadeiramente ali que ele conseguiu, com certeza, tirar esse lado do alto colesterol, porque magrinho, se alimentava direitinho, mas tinha um pouquinho do alto colesterol. Quando ele foi para o futebol, ele ficou bem. Então, assim, a gente percebe que esse lado de você também levar seus filhos pro esporte, por exercício físico, isso é fundamental na infância, né? Para ajudar. Então, assim, o que a gente percebe? A gente percebe que cada pessoa tem um histórico. Então, de repente, é muito importante falar sobre isso. Você pode ter tido Covid, mas você não vai ter problema nenhum. Sim. Você, de repente, fez a vacinação, vai passar 10, 15, 20 dias. Você tem que ter os cuidados. Tudo está sendo orientado, né? Para você não imediatamente já ir para uma cirurgia, principalmente plástica, né? Que tem sido conversado também, e a gente trouxe especialista para falar. São 20 dias, 25 dias depois que você toma uma vacina. Então, assim, o que as pessoas precisam é se informar, se orientar e ficarem atentas com os especialistas, né? Exato, isso é fundamental, né? Esses fatores de risco, né, que a gente citou, muitos deles têm um componente hereditário, né? Pressão, diabetes, colesterol, própria obesidade, né? São fatores que têm uma relação com a hereditariedade, né? Então, você vai ter outras pessoas na família, né? O próprio AVC em si, existem fatores hereditários, né, que predispõem a pessoa a ter um maior risco ou não. Esse fator hereditário é um fator que a gente diz não modificável. A gente não tem como modificar a predisposição genética, mas a gente tem como modificar esses outros fatores. E mesmo a pessoa tendo a predisposição genética, se eu atuo nesses outros fatores, eu reduzo o risco dela ter AVC, né? E às vezes, como você falou, né, essa questão da Covid, né, de vacina, às vezes ela pode cursar em pessoas que têm uma predisposição que muitas vezes nem sabem, né? Então é um fator extra que se somou àquele fator que já existia na pessoa. Pronto. Doutor, o que a gente queria era trazê-lo para que a gente pudesse explicar, pudesse abrir os olhos da população para ir atrás de mais e mais informações. E faltou alguma dica, algo que a gente pudesse levar para quem está em casa? Tem, é muito importante, né? Sim. Como eu falei, questão do fator de risco fundamental e o reconhecimento do AVC. Isso hoje é de extrema importância, né?
Você reconhecer o AVC rápido e levar ao médico, ao hospital, o mais rápido possível, isso pode mudar completamente a história da pessoa. Porque hoje existe um tratamento que vai lá naquele trombozinho ali, que obstruiu a artéria, e ele dissolve aquele trombo. E os sintomas que o paciente ia ter e que ficariam como sequelas, muitas vezes ele não vai ter. A gente está acostumado a tratar o AVC como? A pessoa teve o AVC, deita, fica ali em casa, fica em cama, fica de cama. Não é guardar o problema. Descansa um pouquinho para ver se melhora. Não pode fazer isso. Se tiver qualquer suspeita, tem que correr no hospital, porque esse tratamento pode ser feito dentro de 4 horas e meia. Então a gente tem um tempo. Então vamos explicar perfeitamente bem para quem está assistindo o programa quais são os sintomas imediatos do AVC mais uma vez. Pronto. A gente utiliza uma sigla, SAMU, que ajuda muito a questão do entendimento do leigo. Certo. SAMU, cada letra ela indica uma coisa. Se o paciente apresenta, a pessoa, seu familiar, apresenta algum sintoma estranho que ele não apresentava anteriormente, começou de uma hora para outra, peça para ele sorrir. O S do SAMU, sorrir. Quando ele sorria, se tiver algum desvio da boca, opa, pode ser um AVC. O A, peça para ele abraçar. Quando você vai abraçar, se ele tiver alguma dificuldade para levantar um braço, opa, dificuldade de força, pode ser um AVC. M, música, pede para ele cantar. Ou mensagem. Se ele tiver alguma alteração na fala, isso pode ser um AVC. Então, na qualquer aparecimento de um desses sintomas, ligue para a urgência. Nossa, 192. SAMU 192. Então, tem algum sintoma neurológico que apareceu, que esteja ali na sigla do SAMU, não perca tempo. O mais rápido possível, esse paciente tem que chegar no hospital, porque se ele chegar dentro de 4 horas e meia, o tratamento pode ser feito e é incrível, Vanusa, como o tratamento é eficaz. Nossa, doutor, É você tem que fazer, na verdade, uma propaganda e deixar essa sigla aí divulgada em todos os canais de televisão. Eu acho que no Brasil e no mundo, porque eu acho que é o primeiro que eu vejo chegando tão claramente com a sigla do SAMU e informando de forma tão clara como a gente pode salvar uma vida. E como a gente pode evitar que o problema fique muito maior para a vida daquela pessoa. Eu não vou esquecer mais nunca a sigla do SAMU. Alguém aqui vai esquecer? Acho que nunca mais. Então, assim, e muito rápido da gente entender. Então, fica aí esse alerta para todas as pessoas. Na dúvida, já sabe, né? Vai para a urgência urgentemente, não espere. Não tem esse negócio, não, mas eu quero dormir, eu quero descansar. Quantas pessoas perdem a vida desse jeito, né, doutor? Muito, muito. O AVC hoje é a segunda principal causa de morte no Brasil. Tá certo. Doutor, eu quero agradecer pela sua presença. Eu acho que essa conversa da gente aqui, esse bate-papo, ele foi ouro, né? E a gente não pode deixar de jeito nenhum de passar para quem está em casa. E esta conversação da gente aqui vai estar lá no meu Instagram, tá? E eu vou levar também para o YouTube para que as pessoas possam ficar atentas. Isso é para o mundo. Quem quiser entrar em contato, doutor, como é que faz para ter mais informações? Meu Instagram, Frederico Prado, Neuro. Estamos disponíveis lá. E sempre que possível, pode mandar mensagem que eu mesmo particularmente respondo. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço.